Muito boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, Mato Grosso do Sul. Segunda-feira, 18 de maio de 2026, e eu já estou aqui trazendo as principais informações das últimas horas no meu, no seu, no nosso Guarandi Notícias. Obrigado pela sua companhia. Eu já começo esta edição falando sobre uma operação do Batalhão de Choque que aconteceu no dia de ontem na região leste de Campo Grande, especificamente no bairro Noroeste, onde o paradeiro de um suspeito de ter cometido diversos roubos a motocicletas aqui em Campo Grande acabou sendo localizado. No momento da prisão, ele entrou em confronto com os militares e acabou falecendo. Acompanhe agora a reportagem. Os policiais do Choque receberam informações sobre o paradeiro do suspeito no início do plantão, após o reconhecimento formal por parte das vítimas. As equipes foram até a rua Atofo Paiva para prender o homem. Ao notar a chegada da polícia, o suspeito tentou fugir pulando muros de residências vizinhas. Os militares deram ordem de parada, que foram desobedecidas. Encurralado nos fundos do imóvel, o indivíduo sacou um revólver calibre 38 e apontou contra os policiais. Houve troca de tiros e o suspeito baleado. Os próprios policiais prestaram socorro e levaram o homem para o UPA, mais próximo no bairro Tiradentes, mas ele não resistiu e morreu. Com ele, foi apreendido o revólver com 5 munições. Vítimas reconheceram a arma como a mesma usada nos assaltos anteriores. O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio contra agentes públicos. A arma passou por perícia e a Polícia Civil segue investigando o caso. Peixeiro, como era conhecido, possuía 58 passagens, segundo apontou a polícia. Destas, 14 apenas por roubo. Além disso, era suspeito da prática de roubos a motocicletas aqui em Campo Grande de forma violenta. Durante a operação, uma viatura do Choque se envolveu em um acidente sem vítimas ao derrubar um poste na região do Parque dos Poderes. Além disso, uma equipe ficou atolada nas ruas tomadas por buracos e lama no bairro Noroeste. Olha só, o Batalhão de Choque fez mais um grande trabalho, né? Esse indivíduo, ele praticava principalmente os seus roubos contra trabalhadores, né? Que estavam vendendo suas motocicletas nas redes sociais. Ele marcava encontros e durante ali o momento que, entre aspas, iria comprar essa motocicleta, acabava empunhando a arma e roubando as motocicletas. Várias vítimas o identificou ali como o autor desses roubos. Acabou entrando em confronto e morrendo. Continuando então aqui diretamente dos estúdios da TV Guarandi, vamos falar sobre ações que vêm trazendo medo no município de Costa Rica. O filho de um vereador da cidade foi assassinado dentro da própria residência com diversos tiros. O atentado aconteceu durante o final de semana. Mais detalhes agora na reportagem. A tranquilidade do bairro Sonho Meu foi interrompida pelo barulho dos tiros. Passava das 8 horas da noite de sábado, quando 2 homens em uma motocicleta chegaram a esta residência na rua Espírito Santo. A ação foi rápida e planejada. Um dos criminosos ficou na moto, parado na esquina, vigiando a área. O outro desceu e invadiu o imóvel pela lateral e foi direto para os fundos. Lá estavam Gilson Ricardo Carvalho, de 37 anos, e o cunhado dele. Eles aguardavam a chegada de um conhecido quando foram surpreendidos pelos tiros. Foram vários tiros disparados. Gilson foi atingido principalmente na região do peito e da cabeça. Mesmo gravemente ferido, tentou correr para a cozinha, mas não resistiu e acabou falecendo. Ele era filho de um vereador de Costa Rica e deixa 3 filhos, de 12, 10 e 8 anos de idade. O cunhado de Gilson também foi baleado nas costas, perto do pulmão. Ele conseguiu correr e se trancou no banheiro e sobreviveu. O corpo de bombeiros foi acionado e levou os 2 para a Fundação Hospitalar de Costa Rica. Gilson já chegou sem vida. O cunhado segue internado e o estado de saúde dele é considerado estável. No momento do ataque, a mãe de Gilson
e estava em um dos quartos com um bebê e viveu momentos de desespero. A Polícia Civil já iniciou as investigações para descobrir a autoria e a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a chegar até os assassinos, pode ligar de forma anônima para o Disque 190. Nos últimos dias, vários ataques a tiros, ou seja, execuções dentro de residências da cidade, foram registrados. Crimes que podem ter ligação com uma guerra entre facções criminosas, como está sendo divulgado inclusive nas redes sociais, onde integrante do Comando Vermelho claramente expõe uma briga por território, principalmente na região norte do estado. As forças de segurança de Mato Grosso do Sul estão em alerta máximo para conter esse quadro. Olha, são diversos casos que aconteceram nos últimos dias, semanas e meses lá em Costa Rica de execuções. E a maioria delas de pessoas que foram mortas dentro das próprias residências. Os casos continuam sendo investigados e muitos desses casos, segundo a polícia, com ligação com o crime organizado. E agora a polícia procura uma linha de investigação para poder identificar os envolvidos nesta execução que aconteceu agora, para também tentar entender a motivação. Olha, um jovem de 20 anos morreu na última sexta-feira na Universidade Federal da Grande Dourados, após sofrer um mal súbito durante uma aula. Vamos conferir agora como que foi essa situação. O acadêmico Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos, estudante do curso de Engenharia de Energia da Universidade Federal da Grande Dourados, morreu na última sexta-feira, dia 15, após passar mal durante uma aula do campus da UFGD em Dourados. Segundo a universidade, por volta das 9 horas da manhã, Felipe sofreu um mal súbito durante uma aula. Os alunos realizaram atendimento imediato e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e a Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil. O jovem chegou a receber atendimento ainda em sala de aula e foi encaminhado ao Hospital da Vida, mas não resistiu. Em nota, o UFGD decretou luto oficial de 3 dias e suspendeu as atividades acadêmicas da sexta-feira em sinal de pesar. Localizada a cerca de 13 quilômetros da região central do município e distante dos principais serviços de atendimento hospitalares, a UFGD conta desde 2014 com estrutura própria de atendimento inicial em situações de emergência. A unidade foi implantada após a morte do acadêmico Anacleto Tamparoski, de 60 anos, ocorrida em agosto de 2014, dentro da sala onde ele assistia uma aula do curso de Ciências Sociais e sofreu uma parada cardíaca. Nossos sentimentos à família e aos amigos deste estudante que infelizmente acabou perdendo a sua vida durante a aula, né? Tendo aí esse mal súbito. Olha, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu retorno aqui no Guano de Notícias trazendo mais informações para vocês. Fique aí. A noite é de festa. O brinde parece inofensivo. Não foi um acidente, foi uma escolha. E essa escolha tem nome: homicídio. Para o MPMS, cuidar da vida é prioridade. Maio Amarelo, sua responsabilidade salva vidas. Ministério Público de Mato Grosso do Sul. A Eleve preparou um produto fantástico para você, que é a creatina, um dos produtos mais estudados do mundo. Você sabe que a creatina, ela é fantástica para ajudar na manutenção da massa magra e prevenir também a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa magra. Você perde a força muscular, tem dificuldade para levantar do sofá, fazer uma caminhada ou até mesmo ficar de pé durante alguns minutos. Use a creatina, independentemente se você faz atividade física ou não. Ela vai ajudar nessa força muscular. Para adquirir é muito simples, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive, os estudos apontam a força da creatina para a saúde mental. 0800 000 3358. 70% de desconto. E eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800 000 3358. Casas,
o silêncio não significa paz. É medo. Não existe segredo inocente quando a infância é violada. O abuso começa onde o silêncio é imposto. E a omissão social é a arma do agressor. Proteja nossas crianças. Sua dúvida pode salvar uma vida. Disque 100 ou procure a promotoria de justiça mais próxima de você. Já estamos de volta com o Guanandi Notícias, diretamente dos estudos da TV Guanandi, dos altos da Avenida Eduardo Eliazaran. Obrigado pela sua companhia. Infelizmente, uma tragédia chocou a capital na madrugada de ontem, na região leste, aqui de Campo Grande. Uma briga acabou terminando com a morte de uma criança de apenas 2 anos. Os autores atiraram contra várias pessoas que estavam em frente a uma conveniência, resultando nessa tragédia. Todos os detalhes agora na reportagem. O crime aconteceu na esquina das ruas Indianápolis com Barbacena. De acordo com a polícia, o garotinho de 2 anos tinha acabado de chegar no local com a mãe, de apenas 16 anos, quando começou uma briga generalizada em frente a esta conveniência. Os envolvidos na confusão saíram, mas voltaram pouco tempo depois para se vingar dos desafetos. Testemunhas contaram que uma mulher pilotava uma motocicleta vermelha, enquanto o homem na garupa vinha efetuando vários disparos em direção às pessoas que estavam na calçada. Um dos tiros atingiu a cabeça do bebê. A mãe dele e um homem de 41 anos também foram baleados. Mãe e filho foram levados às pressas para o centro de saúde do bairro Tiradentes. Mas logo na sequência, a criança faleceu, não resistindo aos graves ferimentos. Já a mãe e o outro ferido foram encaminhados logo na sequência para a Santa Casa, onde permanece internado em situação estável, fora de risco de morte. Logo após o ataque, os atiradores fugiram e receberam o apoio de comparsas que estavam em uma caminhonete vinho Fiat Toro. Mas a fuga durou pouco. Equipes da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar fecharam o cerco na região e conseguiram prender 4 suspeitos, 2 homens e 2 mulheres. Com o grupo, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40 e munições, dinheiro, além da moto e a caminhonete usadas no crime. O caso foi registrado na DEPAC-CEPOL como homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Olha, infelizmente uma tragédia, né? A mãe e um outro rapaz de 41 anos, que também foram baleados, estão internados, se recuperando. A polícia prendeu 4 pessoas ali suspeitas com envolvimento neste crime. Mas eu conversei hoje com o comandante do batalhão de choque e as investigações sobre este caso continuam, porque tem mais envolvidos, infelizmente, aí nessa tragédia. Que situação lamentável. Nossos sentimentos a essa família que com certeza está sofrendo bastante. Olha, moradores da região do Sitioca, Campina Verde e do Bonanza voltaram a cobrar a retomada da duplicação da BR-463 em Dourados. O protesto aconteceu após mais um acidente grave naquela região. Acompanhe. A BR-463 voltou a ser palco de protesto em Dourados. Moradores da região da Sitioca, Campina Verde e do Bonanza se reuniram às margens da rodovia para cobrar providências e a retomada das obras de duplicação da via, paralisadas há anos. O que foi feito até hoje, do que foi prometido, através de cobrança e atendimento de alguns políticos, somente o guarda-rei. Somente isso. O restante está do mesmo jeito. O pessoal fala não tem dinheiro, um joga para o DENIT, o outro joga que é responsabilidade do governo federal e assim vai indo. Cada um tem uma justificativa para que continue como está aí essa tragédia aí, porque isso aqui está uma tragédia. Isso aqui não pode ser uma rodovia que é um perímetro urbano, aonde tem mais de 10 bairros do outro lado da BR. O trecho liga Dourados a Ponta Porã e registra fluxo intenso diariamente. Nos horários de pico, motoristas enfrentam congestionamentos e dificuldades para acessar os bairros que cresceram ao redor da rodovia. Recentemente, a nossa equipe acompanhou o movimento em pontos críticos da BR-463 e constatou o transtorno enfrentado por quem passa pelo local. Além da lentidão, moradores reclamam da falta de segurança. Só por lá misericórdia para poder cruzar aqui.
Tem dia que você vai ficar 10, 15 minutos, dá até para desligar o carro para esperar para poder passar. Tem o pessoal, os estudantes, bastante gente aí, idosos, o pessoal que vai para a igreja, aqui que tenta cruzar aqui de bicicleta, com aqueles patinetes ou de a pé e não consegue por causa do movimento, principalmente em horários de pico. Foi justamente nesse trecho da BR-463 que aconteceu o acidente que revoltou os moradores da região. Alcides Zoroba de Aquino, de 58 anos, que seguia de bicicleta pela rodovia, morreu após ser atropelado na noite da última terça-feira. Agora, quem mora às margens da rodovia cobra mais segurança e a retomada definitiva das obras de duplicação. A morte do ciclista foi o estopim para a mobilização. Segundo os moradores, os acidentes são frequentes e aumentaram junto com o crescimento populacional da região. E a família como é que fica? E a sociedade como é que fica? Então, será que realmente não existe uma verba, uma situação? Temos vereadores, prefeito, deputados estaduais, federais, senadores e o governo que pode olhar para nós. Por que não tem? A única saída é, vocês têm que ter calma, vocês têm que esperar. Só que essa espera, essa calma, leva a óbito mais uma vítima. A obra de duplicação da BR-463 foi iniciada em 2021 com a promessa de conclusão em 2 anos. Entretanto, os trabalhos foram paralisados e a população segue apenas com as promessas de melhorias e a sensação de abandono das autoridades responsáveis. Vocês passam por aqui e vêm, fazem a promessa, falam que vão colocar e continua como está. Nós precisamos de que vocês tenham um pouco de mais consciência, um carinho pelo bairro, porque aqui só no região do Grande Bonanza e na Sitioca Campina Verde, nós temos praticamente 3 mil e poucos eleitores. Então, quando vocês querem voto, querem se eleger, vocês passam por aqui. A obra ficou pela metade e até hoje não tem um redutor, não tem uma lombada, não tem um redutor de velocidade que seja chão, e a gente precisa disso. A cobrança agora é para que as obras saiam do papel antes que novas tragédias voltem a acontecer. Com o pedido da população, com certeza é um pedido justo e que possa ser ali mais rápido possível retornar nessa duplicação da BR-463, que é de suma importância para os moradores da região e para quem vai para a região de fronteira também. Olha, vou agora novamente para um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho eu retorno trazendo mais notícias aqui para vocês. Você já sabe que de segunda a sexta-feira temos encontro marcado aqui na TV Guarandi. É muita informação, notícia, entretenimento e contando sempre com sua participação. Eu espero você a partir do 12h30, de segunda a sexta-feira, com aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Hora MS, oferecimento Ágil Ativos Creditórios. Compramos o processo que você está esperando receber. Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A Eleve preparou um produto fantástico para você, que é a creatina, um dos produtos mais estudados do mundo. Você sabe que a creatina ela é fantástica para ajudar na manutenção da massa magra e prevenir também a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa magra. Você perde a força muscular, tem dificuldade para levantar do sofá, fazer uma caminhada ou até mesmo ficar de pé durante alguns minutos. Use a creatina, independentemente se você faz atividade física ou não. Ela vai ajudar nessa força muscular.
Para adquirir é muito simples, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive, os estudos apontam a força da creatina para a saúde mental. 0800 000 3358. 70% de desconto. E eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800 000 3358. Já estou de volta nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Guarandi Notícias. Olha, vamos agora para um giro policial. Aconteceu muitas tragédias, infelizmente, muitos acidentes nesse final de semana e você acompanha agora o que é notícia. Em Campo Grande, no bairro Dom Antônio Barbosa, região sul da capital, uma mulher conhecida como Nena, apontada por vizinhos como autora de frequentes furtos na região, foi contida e agredida brutalmente com socos e pontapés por populares após uma tentativa de furto frustrada na manhã de sábado. O caso viralizou nas redes sociais pela gravidade aplicada contra o usuário de entorpecentes. Moradores desabafaram anonimamente sobre a onda de criminalidade, forte presença de usuários de drogas e a falta de policiamento na região. Até o momento, não há registro oficial de prisões ou boletins de ocorrência sobre as agressões praticadas de forma cruel contra a mulher em situação de vulnerabilidade. Em Três Lagoas, a 325 quilômetros da capital, no residencial Tucano, na região do bairro Novo Oeste, durante o patrulhamento de rotina da Força Tática e do Getan, na madrugada de domingo, Ranieri Roque Gonçalves, conhecido como Facção, fugiu para o interior de um apartamento ao avistar os policiais. Segundo a PM, houve um confronto armado durante a abordagem e o suspeito foi baleado. Ele foi socorrido, mas chegou sem vida no Hospital Auxiliadora. Ranieri possuía diversas passagens criminais por homicídio, tráfico de drogas, roubo majorado e disparo de arma de fogo. Em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, José Carlos Prevelato, de 64 anos, pedalava pela rodovia na noite de sábado, quando foi atingido por um Volkswagen Saveiro de uma empresa local. Os ocupantes do carro relataram que voltavam do trabalho no momento do impacto. O idoso morreu pelo local antes da chegada do socorro. As causas do acidente fatal estão sendo apuradas pela Polícia Civil e Científica local. Um grave acidente aconteceu entre os municípios de Fátima do Sul e Dourados. Um Gol e uma estrada colidiram frontalmente na manhã de domingo. Com o impacto da batida, o Gol partiu-se ao meio. Um dos ocupantes do Gol morreu na hora e o outro passageiro e o motorista da estrada foram socorridos em estado grave e levados para o hospital das Cias, em Fátima do Sul. O sinistro está sendo investigado pelas autoridades competentes para identificar a cinemática da tragédia. Em Corumbá, um homem entre 30 e 40 anos perdeu o controle da sua moto Honda Fan e saiu da pista na manhã de domingo, caindo na vegetação às margens da rodovia. O Corpo de Bombeiros e o SAMU tentaram manobra de reanimação cardiopulmonar, mas o óbito foi constatado no local. A vítima não portava documentos oficiais e ainda não foi identificada. O corpo foi encaminhado para o IMOL para identificação. Em Taquarussu, cidade a 384 quilômetros da capital, um homem ainda não identificado, que apresentava sinais de embriaguez e havia sido retirado do recinto de uma festa para manutenção da ordem pública, deitou-se para dormir embaixo ou próximo a um caminhão boiadeiro estacionado no embarque do evento durante a noite de sábado. O motorista do caminhão deu partida e manobrou o veículo sem notar a presença do homem, passando por cima da vítima, que morreu na hora. A Polícia Civil e também a Perícia Científica compareceram no local para o registro da ocorrência. Olha, infelizmente, muitas tragédias, né? Foi um final de semana muito violento e nossos sentimentos às pessoas, aí, os familiares dessas pessoas que acabaram perdendo a vida. O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, cumpriu a agenda neste sábado em Dourados para discutir os impactos dos agrotóxicos em terrenos ali indígenas, ou melhor, né, em territórios indígenas.
O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, participou em Dourados da assinatura de um termo de execução descentralizada entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O acordo prevê estudos e ações para investigar os impactos do uso de agrotóxicos em territórios indígenas de Mato Grosso do Sul. Segundo o governo federal, a medida busca fortalecer a saúde das comunidades e o monitoramento ambiental nas aldeias. Trazer a Fiocruz para dentro dos territórios Guarani e Kaiowá, e onde nós vamos ter ali os pesquisadores que vão estar analisando, né? Então a gente tira a discussão do patamar, né, vamos dizer assim, do discurso simplesmente político, e nós vamos ter uma discussão científica. A cerimônia aconteceu na Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados. A iniciativa faz parte das ações do Gabinete de Crise, criado pelo governo federal para enfrentar violações de direitos humanos contra os povos Guarani e Kaiowá na região sul do estado. De 51 acampamentos indígenas que o Ministério visitou, em 60% a gente identificou a presença do agrotóxico, que tem contaminado, né, a água que as comunidades indígenas têm acesso, tem contaminado os alimentos também, sem falar a prática de pulverização, que acaba afetando a saúde das comunidades. Então essa parceria com a Fiocruz é justamente isso. Nós vamos aportar recursos para que os pesquisadores da Fiocruz, que é uma instituição de respeito, né, vai a campo colher material, né, para fazer análise da água, do solo, dos alimentos, das pessoas, e a partir desse estudo eles vão nos fornecer subsídios para que o governo possa adotar medidas. Constantemente, Dourados tem sido palco de conflitos envolvendo povos indígenas, principalmente por questões territoriais e denúncias de violação de direitos. Em meio a esse cenário de tensão no sul do estado, no dia 27 de fevereiro de 2026, o Ministério Público Federal criou um grupo especial de procuradores para acompanhar de forma permanente a disputa territorial entre indígenas Guarani e Kaiowá e produtores rurais em Carapó. A força-tarefa, com prazo inicial de 1 ano, deve monitorar ameaças, episódios de violência, denúncias de contaminação por agrotóxicos e o cumprimento de medidas de proteção às comunidades indígenas da região. O caso é considerado sensível e tem sido acompanhado de perto por órgãos federais. Isso é um desafio, né? Desde 2023 a gente tem feito, né, reuniões tanto com o governo do estado, com o governador Rido, quanto com o secretário de Segurança Pública, e a gente tem chamado a atenção para isso, que é preciso, né, que as forças de segurança pública do estado tenha um protocolo de atuação junto às comunidades indígenas. Então a gente já fez essa conversa, já avançamos em algumas reuniões, só que a gente nunca conseguiu chegar a um protocolo, né, que possa ser estabelecido e que as forças de segurança possam respeitar. A atuação dentro das comunidades indígenas somente com autorização judicial e preferencialmente com as forças federais, né? Então, quando a gente tem o ingresso de forças do estado dentro da área indígena, sem minimamente estar acompanhado da FUNAI, sem minimamente ter uma ordem judicial, isso é uma violação grave. Então a gente tem falado isso, a gente tem tratado disso, só que é um desafio ainda político a gente lidar, né, com essas questões. Além da assinatura desse acordo, a parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Fiocruz deve ampliar os estudos sobre os impactos dos agrotóxicos em territórios indígenas de Mato Grosso do Sul. A expectativa é que as pesquisas ajudem a fortalecer ações de saúde, fiscalização e proteção ambiental nas comunidades indígenas da região. Com todos os impactos que acontecem nas comunidades indígenas, com o uso do agrotóxico ao redor das reservas, ao redor das retomadas, tem uma grande influência na contaminação das águas, principalmente, contaminação do solo, contaminação da plantação, que ao final pode se perder toda a plantação de mandioca, de milho, de feijão, todas essas coisas, o alimento fica estragado. Eu acredito que com isso traz a fome, a doença também. O impacto do agrotóxico é muito grande na nossa comunidade indígena. Com a parceria da Fiocruz, a expectativa é ampliar pesquisas, produzir dados científicos e reforçar políticas públicas voltadas às comunidades afetadas. Olha aí, obrigado pela sua companhia. Vai chegando ao fim de mais um Guarandi Notícias nessa segunda-feira, começando mais uma semana. Eu espero que você tenha uma semana produtiva, maravilhosa e uma excelente noite.
e agora você fica com o Jornal da Band. Mas amanhã, às 17h50, temos um encontro marcado aqui na tela da Band.